1 Timóteo capítulo 5, o verso 8. Eu leio primeiro na NVT e depois leio na versão mais antiga. Diz assim o texto sagrado: aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Na outra versão que eu trago também diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Vamos ler todos juntos como está aqui na NVT? Todos. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria casa, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos, ouvindo a Tua voz. Obrigado por tudo aquilo que já cantamos, ouvimos, oramos. E nós oramos mais uma vez, pedindo que o Senhor me use para a honra e glória do Teu nome. Sara as feridas das famílias, recupere famílias, restaure as nossas casas e desperte em nós, ó Deus, o desejo de cuidar melhor da nossa casa e da herança que o Senhor nos deu. Com perdão dos pecados e com o coração quebrantado, queremos ouvir mais uma vez a Tua voz. Fala conosco, Senhor, porque a Tua voz aquieta a nossa alma e a Tua voz direciona as nossas famílias. E nós queremos ter famílias consagradas, piedosas, filhos e filhas que temem ao Senhor, pais reverentes diante da Tua presença, idosos que encaminham as novas gerações diante do Senhor. E assim pedimos graça e misericórdia do Senhor. Oramos assim em Jesus. Amém. Pode tomar seu assento. Quero saudar também os nossos irmãos que estão em suas casas nos acompanhando. Eu quero que o meu sermão seja bem didático e, na realidade, um pouco mais aplicativo, como foi pela manhã, que você saia daqui um pouco mais leve, mas ao mesmo tempo ele traz um tom de exortação, porque nós precisamos de cuidado. Quem aqui fala assim: eu preciso de cuidado? Eu preciso de cuidado. Eu preciso de cuidado. E quando eu falo eu preciso de cuidado, eu estou dizendo assim: eu preciso do cuidado de Deus acima de todas as coisas. E quando eu recebo o cuidado de Deus, eu passo a cuidar daquilo que Deus me deu e cuido então da minha família. Jesus vai dizer para nós que Deus, o Pai, cuida de nós nos mínimos detalhes. E se Deus cuida dos mínimos detalhes, nós precisamos ter o entendimento de observar os detalhes das pessoas que estão ao nosso redor. E ao receber esse cuidado de Deus, eu não posso represá-lo, não posso guardar para mim. Jesus disse que nós deveríamos ser fontes a jorrar da vida eterna. Deus não te chamou para ser poço. O poço ele fica parado, não é assim? Estático, uma lagoa. Uma lagoa só recebe água da chuva. E ela fica parada, a água fica represada. Já um rio, uma fonte, uma nascente, ela jorra. Então, se você recebe o cuidado de Deus, seja na sua família uma bênção, ou seja uma fonte. Você pode repetir comigo? Eu desejo ser uma fonte de amor e cuidado na minha família. Não seja egoísta de represar o amor de Deus, o cuidado de Deus, não. Nós sabemos, amados irmãos, de várias famílias que carecem de cuidado. Nós sabemos de várias esposas que precisam ser melhor cuidadas pelos seus esposos. Nós sabemos também que tem esposos que são simplesmente negligenciados pelas suas esposas. Nós acompanhamos e vemos filhos que precisam de cuidado, de atenção, de um beijo, de um carinho, de um afeto, de uma atenção. Nós sabemos disso. Nós sabemos e acompanhamos adolescentes e jovens que precisam de cuidado, de atenção, de um ouvido. Por exemplo, ouvi essa semana que é muito triste saber das pessoas que principalmente não professam o cristianismo, que nós conhecemos o nosso cônjuge na hora do divórcio, onde fica aquela briga e aquela discussão para saber com quem ficam as coisas. Não sei se já contei para vocês uma das
crises do meu ministério, logo no início da minha jornada como pastor, quando eu tive que lidar com o primeiro divórcio, e era uma família muito simples, eles moravam numa invasão na cidade de Campinas, e moravam num barraco e tinham pouquíssimas coisas, e eu fui chamado para ser o mediador, e obviamente como pastor eu tentando remediar, tentando conciliar a coisa, e aí então a mulher falava assim: não, o jogo de panelas fica comigo, porque foi minha tia que me deu. E aí o marido falou: mas o botijão de gás foi E eu no meio da conversa falei: gente, um botijão de gás, um jogo de panela, um carro, o que isso importa diante do amor, diante de um casamento, diante de uma história? Vocês não estão entendendo o que é mais importante, que é a vida. Que história é essa que nós conhecemos o nosso cônjuge na hora do divórcio, que nós conhecemos os nossos amigos na hora da enfermidade? Se eles não estão conosco na jornada, não são nossos amigos e não podem ser considerados da família. Não sei se você já entendeu o cristianismo, mas dentro do cristianismo, seus amigos são sim sua família. Você não entendeu isso ainda? O meu irmão demorou para entender. Ele chamou de Rodolfo, né, no segundo nome. Ô Rô, você fala que todo mundo é seu irmão, eu que sou seu irmão. Eu falei: não, você é meu irmão porque você nasceu da mesma mãe, você é meu irmão pela segunda vez, nós somos irmãos em Cristo, mas eu tenho um monte de irmão, quer você queira ou não, porque é um amigo mais chegado do que... E o seu amigo de verdade, você tem amigo de verdade? Amigo de verdade, esse também faz parte da sua família. E nós conhecemos os nossos amigos somente na hora da dificuldade? Não. O amigo de verdade é quando você está bem e ele está celebrando porque você está bem. Você compra um carro novo, ele tem um carrinho velho, mas ele se alegra com você. Você recebe uma promoção no trabalho e fala assim: não, parabéns, Deus abençoe. Eu peguei um pedaço da sua aula hoje, né? Eu estava ouvindo lá. É isso aí. Ou você quer conhecer os seus familiares, é quando tem que dividir bens, partilha. Sim ou não? O povo que não teme a Deus. Uma parte lá da família do meu pai estão brigando até hoje, por causa de algumas terras lá. E aí um irmão não fala com o outro, porque quer vender, o outro não quer vender. E... famílias que precisam de cuidado. E nós precisamos entender que o cuidado com a família é algo importante para Deus. Por exemplo, para cuidar da igreja, pode ser alguém que não cuida da família? Qual que é a recomendação bíblica? Se não cuida bem da sua casa e da sua família, não pode cuidar da igreja. Porque tem vários ministérios ruindo e várias denominações caindo, porque infelizmente colocaram pessoas no púlpito, na liderança da igreja, que não cuida bem da sua casa, que não cuida bem da sua esposa, que não cuida bem do seu filho. E por isso, nega a fé, envergonha o evangelho. Então veja que na Bíblia isso é muito preocupante. Se você não cuida da sua casa, você não pode palpitar na igreja. Ponto final. Você cuida bem da sua casa? Então qual que é o rigor bíblico? Para ser um líder, para ser uma pessoa de influência na casa de Deus, tem que ser o quê? Um bom marido, um bom filho, um bom genro. Ai, minha sogra está me ouvindo. E agora? Imagina chegar a Natália aqui com o olho roxo. Eu posso depois assumir o púlpito ou não? Chega o Timóteo espancado. Não quero mais morar na casa do meu pai. Eu posso guiar a igreja? Sim ou não? Qual que é a regra para a gente escolher pastor, líder, diácono, pessoas para cuidar da igreja? Que cuidem bem da casa. Então veja que o cuidado com a casa é extremamente importante. Por isso que todas as vezes, Renan, eu nem estou olhando para ele, que eu vejo o Renan, eu falo para o Renan: você está cuidando bem da Mariana? Não falo para você? Se não cuidar bem, eu vou te pegar. E eu hoje estou magrinho, mas eu chamo o William, viu o braço do William? Então, se ele der um enforca-gato no seu, o William chegar no seu assim: Renan, vou colocar aqui para quem está em casa, né? O Renan está aqui maltratando a Mariana, porque ele me chamou para ir lá no cartório. Fui lá, acompanhei o casamento, né, Mariana? Imagina, eu estou meio fraco, Luciano. Aí vai o William, faz assim no Renan: não enforca gato, socorro. Vira pó.
Cuida bem dela. Cuida bem dela. Então Paulo, por exemplo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele vai falar assim: olha, você precisa entender que quando você casa, você precisa cuidar da sua metade como se fosse você. E você precisa cuidar dos seus filhos como uma parte de você. E investir nele, entender que ele é filho, que ele é herança, que a esposa é herança, e cuidar bem da sua casa. Agora, explicando já o texto, cuidar aqui no grego, eu achei muito interessante, porque é considerar antecipadamente. Então, o que é o cuidado com a família? É você ter um olhar de antecipação, como eu sempre digo, ter um olhar proativo. A esposa não precisa ficar falando para você, meu irmão, levar o lixo lá no container. Se manca. Sendo prático. Posso contar uma história? Para minha vergonha? Ou não? Pela risada daqui, que eu acho que sim. Eu moro lá naquele apartamento lá, um monte de apartamentinho, né? Aí eu odeio levar lixo no container. Odeio container. Acho que não serve. Tinha que ter 15, 20 a mais por quarteirão. Acho que é uma vergonha, eu acho. Não gosto de levar lá. E aí um dia passou uma senhora com o saco de lixo no porta-mala de um Uno. Isso faz 5 anos atrás. Ela abriu o porta-mala, catou aquele sacão lá, parou o portão, todo mundo querendo sair, ela foi lá no container jogar. Você lembra disso? Eu fiquei olhando assim e falei: essa mulher não tem marido, não? Aí vira a Natália e fala assim: e você, que não me ajuda a levar, que está falando da vida do cara aí? Falei: mas eu não gosto de carregar lixo também não, mas dentro do carro que eu não ia levar. Aí a Natália me deu uma dura. Você dá risada, Marina, mas pensa bem, olha só o que ela falou. Você é um homem já, rapaz, larga a mão de ser adolescente. Eu, adolescente, nada. A senhora nunca mais vai levar lixo no container. Eu vou levar. E agora eu estou ensinando vocês, homem. É um cuidado de antecipação. Eu vou deixar minha esposa parar o carro e ficar conversando com o frentista do posto? Nunca mais. Eu vou abastecer o carro. A senhora vai pegar o carro, liga a chave, dá a partida e sai. Você viu os caras que trabalham em posto de combustível? A maioria, 95%, eles têm umas conversinhas fiadas, viu, Marco? Não deixa mais não, abastece o carro, se vira, vai lá, domingo à tarde, não vai dormir não, vai abastecer o carro, Lucas, não deixa a Vanessa. Um dia eu estou passando mal, estou deitado no banco traseiro, o cara vira para a Natália lá e fala assim, lá em Bauru: bonito seus olhos, eu acordei na hora, vou cuidar da minha esposa, desce aí, melhorei. Posso contar uma? Outra? Eu estou brincando para depois apertar, né? Davi, posso contar outra? Vou até tomar água. O Lucas gosta quando eu conto história, né, Lucas? Cheguei do hospital daquele dia lá, quando foi que eu tive alta? Sexta. Pressão oscilando, a Elisângela colocou esses negocinhos aqui para melhorar e tal, não tinha melhorado ainda. Olha para mim todo mundo, essa história é boa. Contei pro meu vizinho, ele morreu da risada. E eu e meu vizinho temos um código lá, vocês sabem, né? Nossa parede do banheiro, eu bato 2 batidinhas, ele levanta, vem lá me ajudar, me socorre quando eu desmaio e tal. Eu estava muito mal, acho que foi na segunda noite que eu estava já em casa, sentei no vaso sanitário e deu aquela cólica, e a Natália segurando a minha mão, aquela suador, abana, aquela coisa, né? E aí, eu desmaiei. Minha pressão, ela estava medindo a pressão, imagina, tá medindo a pressão aqui dentro, aqui dentro tá, e eu segurando, ela segurando assim, 10/8, não, 9/8, e eu desmaiei. Aí ela pega, como ela estava longe do box onde bate lá pro vizinho, ela falou assim: ô Marcão, que é o nome do meu vizinho. O que você acha que aconteceu, Felipe? Na hora eu acordei, na hora, não foi nada. Regalei 2 olhos assim, eu falei que igual caipira, 2 olhão assim, ó. Falei: Marcão, coisa nenhuma, 4 horas da manhã, que história é essa de Marcão?
Vai que é o primo da Anja Ricardão. Deus o livre. Vou cuidar da minha senhora. Ali eu fiz uma oração, não foi nada. Deus me socorre, em nome de Jesus. No outro dia eu fui lá brincar com o Marcão. Eu falei, Marcão, preciso cuidar da minha família, cara. Ora por mim. Ele falou, eu ouvi a Natália chamar. Só que eu fui lá, vi que estava tudo aceso, não chamou mais. Eu falei, não, tem que chamar uma vez só. Que história é essa? É cuidar antecipadamente. Cuida da sua esposa. Se antecipa no cuidado. Compre as coisas que ela gosta. Esposa, compre as coisas que o seu marido gosta. Cuide antecipadamente. Preste atenção nos detalhes, nas falas, nas brincadeiras. Aí o Timóteo fala assim, eu estou brincando, eu falei, mas nas brincadeiras tem sempre algumas ideias que a gente pode pegar e entender como a gente pode cuidar da nossa família. Cuidado no sentido do sustento. Você imagina o seu filho, a sua filha, a sua esposa perguntando se vai ter almoço amanhã? Não, ele precisa entender que eu vou cuidar, eu vou suprir. Odeio ir no supermercado. Não, eu queria saber, qual o homem que gosta de ir no supermercado? Vai que tem. Tem alguém aqui? Lucas, Nova... Aí, o Milton, olha, clássico, hein? Tem o pavor do supermercado. Na época da pandemia, Deus quebrou eu. Eu moro lá nos apartamentos, lá tem 90% de idosos. Quem que fazia a compra do supermercado para aquelas mulheres todas? Aí dá a listinha. E as mulheres pensam que dar a lista para nós resolve alguma coisa. Não resolve nada. E eu chegava lá na prateleira na época tinha o macro, né? Eu gostava do macro. Tirava a foto e mandava para a senhora, é esse. Tem que mandar o código, o nome, tudo certinho, especificado, senão a gente compra errado. E chega em casa, a mulher bate na gente. Pó, sabão em pó, que marca? É líquido ou é pó mesmo? Porque agora tem sabão líquido. Tem tudo isso. É cuidar do sustento, é prover. Você tem que antecipar para fazer um agrado com a sua esposa, e com o seu esposo, comprar alguma coisa que ele gosta, que ela gosta, e deixar lá e falar assim, comprei para você e vou fazer para você. Isso é cuidado. Olhar com atenção as emoções, prestar atenção na dinâmica da família, perceber, prever, perceber uma necessidade que a pessoa às vezes não quer falar, cuidar do bem-estar, dedicar-se, trabalhar. E aqui o trabalhar deliberadamente. Esse dia minha esposa saiu e deixou uma pia. Eu não sei porquê, parece que é de propósito, né? Ficar longe do olhar da russa. Sabe aquela pia? Falei assim, hoje eu vou demonstrar que eu amo essa fulana aí. Aí lavei tudo. E eu sou malabarista, hein? Fui lá, ó, arquitetando a louça. Falei assim... Quando ela chegar, ela vai falar, nossa, uau. Ela só falou, obrigado. Não gostei não. Ô senhora, foi difícil cuidar dessas panelas aí. Tinha panela de molho, eu fui lá no Bombril, Ariaque, cuidei. Mas o que você esperava? Porque queria que você visse que é cuidar. Não, é cuidado. Então, veja isso, lava o quintal, leva os cachorros para passear. Estão comigo ou não? Agora eu quero falar de algumas coisinhas aqui. Tenho 10 minutos. Vamos apertar o passo? Cuidado com o cônjuge. Nós precisamos cuidar de quem Deus colocou do nosso lado. Casamento. As pessoas precisam de cuidado e o nosso cônjuge precisa de muito cuidado. As mulheres precisam de cuidado, as esposas e os maridos também. Cada um dos cônjuges precisa de um cuidado de uma maneira especial. As mulheres precisam ser valorizadas. Os homens precisam que as mulheres nos ouçam e deixam a gente também quietos. Todo homem quer um pouco de tempo de quietude, não é assim? Homens. O que você tem? Não tenho nada. Você está bravo? Não. O que você quer? Não quero nada. Nem falar eu quero. Nada. O que você está vendo na televisão? Está só ligado, não estou vendo nada. Eu preciso de uns 10 minutos para não fazer nada. E na hora que eu cheguei em casa, eu não quero conversar, não quero fazer nada. Um dia eu sentei lá no meu Fusca e fiquei só sentado. O que você está fazendo aí? Nada. O que você quer? Nada.
Nada. E as mulheres também precisam do tempo dela. E as mulheres alertam a gente quando precisa ter o tempo do nada dela, ficar quietinha. Quem aqui sofre do dia da síndrome da unha? Ninguém vai levantar a mão. Eu falo para vocês, homens. Síndrome da unha. Quando a mulher chega assim, Carlinho, fala assim para nós. O Timóteo já até dá risada. Filho, pai, vai sobrar para nós. Por exemplo, tal dia eu marquei unha. Falei, Timóteo, sabe o que isso significa? Que nós vamos cuidar da cozinha, da louça, de tudo. Porque quando ela chega, ela fala assim, ó, parece que vem armada, né? É assim, não é, gente? Ninguém pode mexer. E fica assim, né? Você vai sambar, senhora? Não pode pisar. Pode pisar. Mas quando que seca isso? Não tem um sprayzinho lá que é secante lá, que é negocinho rápido? Tem, mas não seca. Demora 4 horas e elas aproveitam. Aí ela deita e vai ouvir as músicas dela. Acabou, filho. Se tiver fome, você tá lá na cozinha. Ela falou, então a senhora marca no dia que eu estou de folga, sexta-feira, sem problema nenhum. Aí nesse dia eu lavo, passo, cozinho, vou buscar o filho na escola, porque é o dia, cuide da sua esposa. Tem umas esposas que reclamam comigo, meu marido não quer dar dinheiro, eu estou falando do púlpito da igreja, investe na sua esposa. Às vezes ela não quer ir no cabeleireiro, manda você lá no cabeleireiro, faz o pix você lá. Se a Josi estivesse aqui, eu ia brincar com a Josi. Outro dia eu falei para a Josi, minha esposa está precisando fazer a limpeza de pele. Ela falou assim, pastor, nunca vi um homem marcar, mas estou marcando. Qual que é o valor aí? Já paguei, agenda com ela, ela vai lá. Eu falo para ela, vai para a Mônica. A Mônica é nosso cabeleireiro, vai para a cabeleireira. Você faz isso? Hoje eu vou te levar para passear, para dar um rolê. Cuida, investe, lava o carro, limpa a casa, não sei, se vira. A esposa é sua, o esposo é seu, você que sabe o que tem que fazer. Fica esperando que eu vou também dar todas as dicas e as trilhas, não vou. Segundo lugar, cuidado com as emoções dos nossos familiares. Você precisa saber quando o seu esposo, a sua esposa, seus filhos, o seu pai não está bem. É assim ou não é? A gente precisa ter conversas sérias em família, sim ou não? Sim. Minha mãe, quando falava assim, eu preciso ter uma conversa séria com todo mundo, e eu já ficava tremendo, já me dava um... Como que chama aqui em Sorocaba? Negócio de dar na barriga quando a gente fica nervoso. Então, eu não queria falar, lá no interior a gente chama de revertério, é meio feio, mas não sei se tem outro nome. Tem outro nome? É revertério? Dava um negócio assim, um calafrio. Aí eu falava para minha mãe, eu era malandro, né? Falava, mas hoje eu não estou afim de conversar. Falava, mas vai sentar aí e lenha. Aí depois que eu casei, eu percebi que a gente precisa entender as emoções. Eu falo, Natália, a gente precisa conversar um assunto da nossa casa, da nossa família. Mas você está bem hoje? Aí todo dia ela veio falar um negócio comigo, eu falei, não estou bem, não vem conversar comigo, que eu não estou com as emoções equilibradas. A gente precisa entender isso. Teve uma época que o Timóteo estava muito agitado, muito acelerado, e eu falei para a Natália, olha, a gente precisa cuidar das emoções desse garotinho aí. Vou contar uma historinha rápida. Um dia que eu passei mal aqui na última quarta-feira, a gente saiu com o carro, e ele falou assim para mim, pai, eu não queria nunca mais que você ficasse internado. Isso foi na quarta, na quinta eu internei. Aí eu voltei para casa depois da internação, ele ficou uns dias na casa da Cátia e do Rafael. Depois minha mãe veio para cuidar dele e falou assim, meu medo. Aí eu perguntei, qual que é o seu medo? Você tem medo do quê? Ele falou, eu tenho medo que você morra e eu cresça sem pai. Eu falei, uau, eu nunca ouvi isso dele. Então eu preciso cuidar dele. Estão entendendo o que eu estou falando? Converse com o seu filho, com a sua filha, com a sua esposa. Qual que é o seu medo? Qual que é a sua preocupação? Qual que é a sua angústia? Por que você sofre? Eu posso te ajudar como? Cuide das emoções. Fale sobre as emoções. Como você se sente hoje? Como você se sente amado? Como você gostaria de receber mais carinho, mais afeto? Fale para as pessoas. Converse sobre isso em nome de Jesus, lá na sua casa.
Porque se você não cuidar das emoções dos seus familiares, outras pessoas vão cuidar. Então cuide lá no seu relacionamento. Como que você se sente? Como você está hoje? Cuide dos idosos, por favor. O contexto aqui de Paulo é das viúvas, dos idosos, e nós acompanhamos vários idosos que não são cuidados, são desrespeitados, são desonrados, são esquecidos. Ou as pessoas que vão visitar os avós e ficam lá no celular. Não, aproveita essa pessoa aqui que tem o máximo de experiência. No ambiente que eu vivo, da minha casa lá, do condomínio, tem muitos japoneses, e eu acho incrível a forma como as crianças na cultura oriental respeitam os idosos. Eles nem respeitam tanto os pais, na minha percepção, mas os idosos, os avós, eles param para ouvir. E eu quis entender, então perguntei para minha vizinha, que é do Japão, ela falou assim: porque na nossa cultura, os idosos são entendidos por nós como as pessoas que têm o acúmulo da sabedoria, têm muita vivência. Então quando eles falam, e eles falam muito pouco, eles falam com contundência. Então pare para ouvir os idosos, converse com eles. O que eles mais precisam é de carinho, de abraço, de um ouvido. Eu rodei 200 quilômetros para ver minha avó, e quando eu fui sair, ontem lá, ela segurou aqui na minha mão, assim, na cozinha, não foi, Natália? Achei tão bonitinha, 94 anos, ela falou assim para mim: Cíntia, meu filho, estou orando para você ficar bom, porque tem muita gente ainda que não conhece o Evangelho, e você é um portador do Evangelho. Então, em nome de Jesus, vai lá e prega o Evangelho, cuida daquelas crianças, investe nos adolescentes. Aquilo foi uma bênção de Deus na minha vida, na minha história, na minha jornada. Os idosos da nossa igreja, quando chegam para mim, o irmão Nelson, o Nilo, o Carlos, a irmã Darcília, falam assim: meu filho, fique bem logo, Deus é contigo, seja a boca de Deus. Não foi, Nilo, de manhã? Esses dias eu voltei da internação, o Zé Maria falou assim: certamente que a graça de Deus não tem faltado na vida do irmão. Isso incentiva a gente agora. A gente precisa cuidar deles. O andar já é mais devagarzinho. As conversas às vezes são um pouco repetitivas ou não? O Timóteo fala assim: a avó já falou isso. Eu falei assim: finge que você não ouviu. Ixi, a avó está assistindo. Agora entreguei. Não tem jeito. Mas ela já falou isso. Finge que você não ouviu. Deleta. Essa história de novo, de novo. Eles são assim. Cuidar das crianças. A gente precisa cuidar das crianças. O inimigo tem mexido com as nossas crianças. Na minha época, a babá eletrônica era a TV, década de 80 e 90. Os pais colocavam os filhos na frente da TV, e hoje os pais colocam os filhos diante das telas. Cuidado com isso. Falei para o meu filho: está proibido levar o tablet para a igreja. Por quê? Porque sim. E é bom ser pai por causa disso, não? Porque eu estou mandando, e eu sou pastor da igreja. Não quero você, e não quero que ninguém mais traga tablet na igreja. Vocês são crianças, vão correr, vão brincar, vão conversar. Chega de tecnologia. Estou enjoado de tecnologia. Vamos cuidar dos nossos filhos. O que eles estão assistindo? O que eles estão vendo? É cuidado. Pare um tempo para ver. Cuidado no sentido de você ir lá na escola, acompanhar o seu filho, a sua filha. A maior tristeza minha como pastor e pai é chegar na escola no dia da reunião escolar e ver que tem 5 pais de uma classe de 42 crianças. Uma vergonha. Dos 5, 2 são avós. Não é, Natália? E a professora está lá. Eu mando informações, vocês não respondem. Sabe o que eu estou entendendo? Que os pais não estão nem aí para os seus filhos. E nós, crentes, vamos mostrar para o mundo que nós cuidamos dos idosos, que nós cuidamos das crianças, que nós cuidamos do nosso cônjuge, que nós nos importamos com os nossos sobrinhos, com os nossos netos. O que o mundo diz é o seguinte: os avós estragam os... E eu já bati de frente, falei com meu pai, com a minha mãe, com a minha sogra e com o meu sogro, já deixei claro: se for para estragar, ele não fica aqui. Ou você é meu parceiro para educar esse rapaz aqui no caminho de Deus, ou ele não vai ficar aqui. As regras da minha casa são regras da sua casa e da sua casa, porque vocês são crentes como eu. Então não tem entre nós crentes essa ideia de que avô vai bajular a criança e vai estragar a criança.
Avô tem que cuidar. Pode mimar no sentido de fazer uma comidinha? Pode, tem que fazer, né? Coisa de vó, não é, Thelma? Eu fico com inveja dos netos da Thelma, você viu? Um dia é estrogonofe. Outro dia é aquele bolo de cenoura com aquela calda de chocolate que fica 2 horas lá no Stories, lá caindo, que eu falo, gente, é tanto chocolate aqui, ó. Outro dia é pizza. Outro dia eu vi você pintando a unha da... Gente... Agora, na hora de dar dura, na hora de repreender, vai passar a mão e falar, é um anjinho. Leva para sua casa para você ver, o anjinho. Leva, vai cuidar dele. Então veja que é cuidado com as crianças, repreensão. Timóteo falou assim, pai, de vez em quando você é bravo, comigo e com todo mundo. Eu falei, então, isso também é cuidado. Dar uma bronca é cuidado. Repreender é cuidado. Mas a nossa sociedade diz que isso é o quê? Outra coisa. O que nós temos que fazer? Cuidar, orientar, ensinar. Não pode correr dentro do templo, aqui é lugar de oração. Não pode desperdiçar alimento. Não pode desperdiçar recurso. Tem que ensinar, tem que cuidar dos filhos. E os filhos precisam sentir o cuidado dos pais com a roupa. Eu já disse isso e reitero. A Joyce tem escola lá, deve ter alguns casos lá. Eu já vi crianças indo com a mesma roupa a semana inteira, não é, Marilise? Não é, Thelma? Na escola, não é? Pais que não cuidam das roupas. E nesse ponto eu quero elogiar a minha esposa. Pensa numas roupas cheirosas que é do Timóteo, hein? E eu lembro da minha mãe. Minha mãe fazia o bolinho da meia. Sabe aquele bolinho da meia? É triste quando você vai numa casa, tem um bolo, tem uma cadeira. Se for na sua casa, cria vergonha na cara, por favor, vai lá e arruma. Tem uma cadeira que tem um bolo de meia. Aí a criança vai na escola com um par de cada um. Vai você, mãe, lá um momento lá e põe a meinha, faz um bolinho assim. Enquanto você estiver fazendo um bolinho, ora por ele, por ela. Pega a roupinha lá, a calcinha, a cuequinha, coloca lá na gavetinha do sujeito. Esses dias alguém falou assim para mim, Rejane, nossa, a Natália, quando está na época do verão, ela usa uns vestidos bacanas, né? Eu falei, você sabia que sou eu que passo? Você sabia que lá em casa sou eu que passo as roupas ou não? Você viu minhas camisas? Abraçaram eu 15 vezes, está alinhadinha lá no vídeo, lá, olha que bonitinho. Eu que passo roupa. Porque eu vi minha mãe sofrendo para passar a roupa do meu pai, e meu pai não conseguia reconhecer o cuidado do serviço dela. E tinha ler no braço e estava lá chorando para passar a roupa. Falei assim, a Natália gosta de vestidão, eu gosto de usar camisa bem passada, vou passar as roupas da minha casa. Fico horas e horas na minha folga lá passando a roupinha do Timóteo, aquele shortinho, falar assim, eu que pensava que nem poderia ser pai, hoje eu sou pai, tem um short, e o short dele está ficando do tamanho do meu, né? Está grande, o bicho está crescendo, está esticando. É cuidado, gente. Compra um amaciante novo. Estou usando aqui coisas do dia a dia, simples. É o que Paulo está falando. Cuida da sua casa. Faz o prato que a sua esposa gosta. Dá uma folga para ela. Dá uma folga para o seu marido. A mulherada, pede para o seu marido fazer um churrasco. Pede. Porque aí quando ele faz churrasco, ele se empolga, lava tudo as coisas, prepara tudo. Ou não é assim? Por fim, cuidar dos pais. Cuide dos seus pais. Se você os tem vivo, cuide deles, visite-os, ligue, se preocupe. É tão complicado e tão triste saber que muita gente perdeu de vista aquele mandamento bíblico de honrar pai e mãe. Ah, pastor, mas você não sabe como foi minha mãe. Não importa quem foi sua mãe, o que ela fez, deixou de fazer, se ela serve, se ela não serve, se ela prestou, se ela não interessa, honra. Faça a sua parte, você é crente. Se você tiver recurso, cuida financeiramente, ajuda, sustenta, visita, liga, porque alguém te colocou na vida. Isso é uma pregação do Evangelho. Porque negar cuidado aos seus é ser pior do que o descrente, porque o descrente também cuida, e nós precisamos cuidar muito mais daqueles que são nossos, daqueles que estão sobre a nossa família, o nosso teto. E é tão interessante que nessa tradição judaico-cristã,
os pais são pessoas, os genitores são pessoas de referência e parece que nós perdemos isso. A gente não liga mais. Como eu já disse, eu estava assistindo lá a tal da Peppa Pig, lembra? Pig? E alguém fala para ela lá no desenho, ela fala assim: meu pai é um bobão. Ah, minha mãe é uma gordinha. Imagina falar isso para a mãe. Minha mãe é nordestina, né? Vocês sabem, né? Minha mãe um dia... Vou contar uma história? Estou acabando. Posso ou não? Eu até passei já do meu horário. Estão comigo aí ou não? Que isso aí? Estão dormindo? Eu criança... Escuta essa, Marilise. Edith, vai vendo. A gente morava na frente de uma praça pública. E eu jogando bola. Minha mãe cansada, faxineira, estava lá lavando a garagem. Esfregando, molhando as plantas. E eu entrei correndo, Pedrinho. Aquele pé lindo, preto, de jogar bola. A gente naquela época jogava bola descalço, né? Por isso que a gente era bom de bola. Hoje a gente viu o Ronaldinho jogando. Quem assistiu o jogo hoje? A gente viu o Ronaldinho Gaúcho, hein? Aquilo era futebol, hein, gente? Vamos falar a verdade. Denilson. Cadeira, né? Aí eu entrei correndo. A minha mãe falou assim: não está vendo que eu estou lavando? Eu era bocudo, né? Eu estou, mas estou com pressa, eu preciso tomar água. Fui lá, tomei água. Quando ela estava lavando lá de novo, lá eu voltei. E eu até hoje eu não sei o que eu falei, só sei que eu retruquei o William. O que ela fez? Ela estava com o rodo. Onde que foi parar o rodo? Está quebrado até hoje, tem uma marca. Pá! Uma outra vez, eu reclamei da comida, ela estava mexendo no lixinho. Sabe o lixinho? O lixinho, sabe onde que foi parar o lixinho? Na minha boca. Pau! Sabe quando eu aprendi a retrucar minha mãe? Nunca mais. Tem um dente aqui que tem um pouco de resina até hoje, para não esquecer. Teve uma história na casa da Natália. Chegou uma cliente da mãe dela lá. Falei assim: mas nessa casa não tem parede riscada? Não tem. Que não pode riscar a parede. Foi perguntar para a Natália: o que acontece se você riscar a parede? Vai, minha mãe e meu pai quebram meu braço. Essa educação, a moda antiga, a gente aprendia a respeitar os pais. O pai falava, quem é dessa geração? O pai olhava, a gente entendia o que o pai estava pensando. Isso é cuidado, vamos respeitá-los, entender que ali é a casa deles, o ambiente deles. Porque veja que o nosso cuidado com os nossos familiares vai revelar a nossa fé, vai revelar se a gente é crente ou não é crente. Porque infelizmente tem gente que é incrédula e cuida melhor da sua família, e infelizmente tem gente que é crente, que deveria cuidar bem da sua casa e não cuida. E a minha provocação nessa noite é o seguinte: saia daqui aliviado se você tem cuidado bem da sua casa, mas saia daqui de cabeça quente, com o Espírito Santo te incomodando se você não tem cuidado bem dos seus. Se você está cuidando bem da sua casa, amém, glória a Deus. Pregue o Evangelho por meio do cuidado. E se você não está cuidando bem da sua casa, minha oração é que o Espírito Santo martele em você até você entrar no eixo e se encaixar no centro da vontade de Deus. Eu espero e oro para que a minha casa e a sua casa seja um ambiente de cuidado, seja um ambiente de atenção, e que nós não precisemos que as pessoas fiquem pedindo para a gente fazer as coisas. Se coloque no lugar do outro, da outra. O que eu posso fazer? Eu gosto muito quando a gente vai numa loja, está lá assim: em que posso ajudar na camisa do funcionário? Seja proativo na sua casa. O que eu posso fazer? Onde eu posso ser útil? Como eu posso cuidar de você? Como eu posso demonstrar o meu amor e o meu cuidado com você e dizer que eu sou de Jesus? Que Deus nos ajude e que Deus nos transforme e que Deus cuide da nossa casa através do nosso cuidado. Tem uma canção que nós temos entoado aqui algumas vezes, né, Lucas? Né, Vanessa? Que Ele cuida e nos ensina a cuidar. E essa é a minha oração. Que eu aprenda a cuidar das pessoas que Deus colocou diante de mim. E eu quero cuidar bem de você, minha ovelha, para que sejamos
uma família feliz. Tem algumas ovelhas que não deixam a gente cuidar. E também essa é uma provocação para você. Deixa a igreja cuidar de você. Vamos cantar? Vamos louvar o Senhor?